Olá, nós estamos aqui reunidos para dar continuidade ao vídeo sobre o sopro da arte, o que eu denominei, me inspirando no soul music, em inglês, do soul art, e em francês, le souffle de l'art, trabalhando essa noção de sopro como uma forma de englobar, de descrever os nossos afetos, o nosso desejo que se declina, né, numa série de cores afetivas, de emoções que são o interesse, a alegria para as emoções positivas, a surpresa para a emoção neutra, e a vergonha, a raiva, o ressentimento, a tristeza, o desgosto, o nojo para as emoções negativas. E nós vimos que a arte constitui um cenário muito interessante, seja a página branca do escritor para a poesia ou para a reflexão literária, para o romance, seja para pintura, seja para composição musical. A arte propicia um suporte no qual nós vamos investir essas emoções e dar a essas emoções uma plasticidade. Quer dizer que nós vamos poder modificar as nossas emoções ao fazer arte ou ao participar do processo criativo como espectador. Por exemplo, nós podemos ir completamente desanimados a assistir um filme e sair do filme entusiasmado. Muito pelo contrário, irmos entusiasmados a assistir um filme e sair desanimados. Existe uma elaboração que Freud e Lyotard, retrabalhando Freud, denominaram uma perlaboração das emoções, porque nós nos rememoramos as emoções passadas através do que nós estamos vendo, assistindo ou criando, e nós podemos nos conscientizar da causa dessa emoção. Por que naquela época nós sentimos aquela emoção? E como nós podemos também transformar uma emoção? E isso é uma notícia muito interessante para quem está vivendo situações emocionais difíceis, situações emocionais complicadas devido a um luto, devido a uma doença, devido a uma perda, devido a uma situação pós-traumática. A arte nos acompanha nos labirintos da vida, né? Ela nos acompanha por um modo muito interessante, que é o modo da beleza, do belo. A arte nos permite entrar em contato com a beleza. E Plotino dizia, se você não consegue ver em você essa beleza, então esculpa, né? Faça um trabalho de escultor e trabalhe, perlabore em si próprio, em seu ser, essa beleza, né? Essa beleza que vem de uma conduta inovadora, de uma conduta de criação e não de repetição de comportamentos que podem ser destrutivos, mas justamente de mudanças e mudanças interessantes que podem nos levar a sair, nos extrair de emoções negativas e alcançar emoções mais positivas como interesse e alegria, né? Sair de uma situação de vergonha, de medo, de tristeza. E eu tenho um exemplo recentemente de uma tia minha, né, que produziu arte até o fim, né? Ela estava com uma doença de câncer muito agressiva e até o fim ela foi capaz de pintar, claro, não na fase terminal, né? Todos os médicos sabem que existe uma fase da agonia, que todos nós vamos um dia atravessar de alguma forma ou de outra,
mas digamos que durante o processo da doença, ela pode ser capaz de entrar em contato com a beleza interna, produzindo essa beleza externa. E eu gostaria de voltar a uma questão muito interessante, que é a questão da nossa capacidade de transcendência, de ultrapassamento, que Francisco Varela chamava de autopoiesis. Quer dizer que nós, como seres humanos, nós não somente nos ajustamos ao meio, nos adaptamos ao meio, nos adaptamos às circunstâncias, situações, mas nós podemos sair de um certo comportamento repetitivo e modificar as circunstâncias e modificar a nossa relação a essas circunstâncias, se nós não podemos modificar as circunstâncias, e a arte nos ajuda muito nesse campo, né? Então, existe uma capacidade humana de transcender, de ultrapassar, de sair da repetição. É isso que realmente Freud indicava como perlaborar. Ele falava repetir, rememorar, perlaborar. Quer dizer, pela arte nós nos rememoramos certas emoções, né? A gente assiste um filme, uma ópera, ouve uma música, produz essa música, relembra da emoção que nós tivemos da primeira vez que nós ouvimos essa música, ouvimos esse filme, e tentamos ver, mas por quê? Qual era a causa dessa emoção? E se é uma emoção negativa, se é uma emoção paralisadora, se é uma emoção destrutiva, como é que nós podemos modificar essa emoção? Como é que nós podemos modificar esse cenário? Como é que nós podemos modificar esse texto? Como é que nós podemos modificar essa tela, né? O primeiro momento é um momento muito importante da expressão. Alguns artistas se chamavam expressionistas, né? Porque é importante que a arte dê um campo de expressão, de ouvido para as emoções, inclusive para as emoções negativas, né? Não existe necessidade de censura no campo da arte, porque tudo é interessante. O ódio que a gente expressa, o feio, o cinza, o negro, o desconstruído, faz parte de nós, né? A obra em negro faz parte de nós. E alguns artistas são muito negativos, pesados, tristes, mas é importante a liberdade de expressão. Porque essa liberdade de expressão pode nos levar, num segundo tempo, à compreensão e, num terceiro tempo, à transformação, à metamorfose, ao que eu tenho trabalhado num texto que deve estar em público em breve, como mutação, né? Campos de mutações humanas. Como é que nós saímos da repetição, da reprodução, para alcançar uma mutação. E nós alcançamos essa mutação pela arte, porque nós herdamos esse potencial de capacidade de transmutar, de transcender, de ultrapassar contextos difíceis, né? A história, um pouco que eu contava para os meus alunos do patinho feio, né? Que se transforma em cisne, que vive uma série de metamorfoses, mas nós poderíamos pegar as metamorfoses de Ovídio ou um mito, os mitos, todos os mitos gregos falam de metamorfose, de mudança, por exemplo, os trabalhos de Hércules, mas também se nós pegarmos a Odisseia, a história de Ulisses e Penélope, né, a maneira como a qual Ulisses e Penélope vão se transformando ao longo dessa Odisseia, nós temos essa capacidade extraordinária de alterar nossos cenários para melhor, para muito melhor, né? Nós não precisamos ficarmos presos ao contexto e a arte pode nos ajudar. Num segundo tempo, eu gostaria de dizer, então, que o sopro da arte, esse sopro que Miles Davis perdeu num determinado momento da sua vida
e que ele reencontrou quando ele compôs Time After Time, não obedece a uma receita sequencial, comportamental, que nós poderíamos aplicar e reproduzir para toda a humanidade, dizendo, segue o passo 1, passo 2 e passo 3 e você vai sentir uma inspiração. Não existe isso, né? Existe, pelo contrário, um contato com o mistério. Por que a gente se interessa? Por que a gente sente desejo? Por que a gente não sente mais desejo? Por que a gente sente desgosto? Tudo isso obedece a causas muito subjetivas. E o interessante é que a arte oferece um campo para essa subjetividade sem tentar cercear, delimitar, mas nós sabemos com certeza que ela permite a transformação dos cenários e a transformação das emoções e uma plasticidade das emoções. Por que, ao certo, Mozart foi Mozart? Por que Beethoven compôs surdo? Por que Picasso construiu a obra dele dessa forma? Tudo isso pode obedecer a análises e interpretações, né? Norbert Elias tentou escrever Sociologia de um Gênio, e ele mesmo reconhece no livro, em Sociologia de um Gênio, quando ele estuda a vida de Mozart, que existiam impulsos, rupturas, sopro nessa vida. Portanto, eu gostaria de terminar, concluir com uma nota bastante otimista para os que, como eu, estão vivendo nesse momento um luto difícil de uma pessoa querida, do testemunho dessa pessoa que segurou o pincel e que trabalhou com as cores até o final da sua vida e que não desanimou da beleza e do sentido da vida. A vida tem uma dimensão invisível, uma dimensão misteriosa, uma dimensão de sopro, de inspiração, de desejo, que nós podemos perlaborar através da arte para modificar cenários emocionais que são dolorosos ou paralisadores, trazendo cor, trazendo alegria, trazendo encantamento ao nosso dia a dia. Nessa medida, a arte nos permite uma transposição humana que obedeceria, talvez, nós poderíamos até falar de dimensão metafísica, mas isso fica para um próximo vídeo e para uma outra história. Muito obrigada e até uma próxima vez.